Sejam bem-vindos ao Por Trás da Marca Podcast. Eu sou Gabi Estrela, especialista em posicionamento de marca pessoal. E se você é empreendedor ou trabalha vendendo algo, fica com a gente hoje nessa entrevista, porque eu tô com ela que é especialista no assunto. Tati Graves, seja bem-vinda ao Por Trás da Marca. Boa tarde, Gabi. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar, bater um papo. Bastante papo sobre vendas hoje. Isso. A Tati é especialista na área, né? Eu tenho várias perguntas. Hoje eu já estava comentando com o pessoal nos bastidores, o nosso papo daria pra gente ficar aqui horas e horas falando, porque tem muito conteúdo importante pra gente falar sobre vendas, né? Então, isso é muito bom também trazer você que é especialista para deixar informações também pro pessoal que quer aprender sobre o assunto. Mas vamos lá, eu quero te perguntar, porque vendas é uma coisa que talvez, eu não sei para você como que foi na sua jornada, eu não sei se desde o início você quis trabalhar com essa narrativa, com essa perspectiva de vendas, né? Trazer isso, porque a gente vê que você traz essa narrativa no seu Instagram, você tem vários produtos que você vende, você ensina o pessoal a vender, faz parte também da HC, né? Da HCC, né? Então, eu queria saber se desde o início você planejou estar nessa posição, falando sobre vendas, ou se as vendas foram acontecendo, você chegou nessa posição como uma especialista em vendas, como é que foi essa jornada? Bom, eu comecei a trabalhar com vendas, né, desde os 18 anos ali. Já começou trabalhando com vendas? Porque eu acredito que tudo na vida é venda, né? Mas eu comecei a trabalhar numa loja de calçados, né? Legal. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, mas minha área sempre foi vender, né? Então, eu comecei a trabalhar com vendas quando eu era muito jovem, já faz mais de 20 anos isso, né? E ao decorrer desse tempo, eu fui me especializando, fui entendendo como é que funcionava o cliente, como é que era o processo da venda, como se posicionar, né? Que eu acho que isso é super importante. Agora, na época que eu comecei a trabalhar, não existia redes sociais, né? Não existia o WhatsApp, então era a venda mais presencial, né? Tu estava sempre mais próxima do cliente. Hoje não, hoje tu tem várias formas de vender. Então eu tive que aprender, me especializar, né? Como me posicionar, como atender o cliente, como fidelizar o cliente. E eu sempre penso assim, depois que eu comecei a estudar e fazer os cursos, para poder me especializar, cada vez ficar melhor no que eu faço, né? Eu comecei a entender que cada cliente é único e cada atendimento tem que ser personalizado. E nesse momento que eu comecei a entender isso, não atender o cliente como eu gostaria de ser atendida, né? Sim. Cada cliente tem um jeito que gosta de ser atendido e tu tem que entender o perfil dele para conseguir se conectar com ele. Eu precisei estudar muito, me especializar, ler bastante livros e nem sempre, né, a gente tem dinheiro para pagar todos os cursos que a gente quer, então eu tive que ir atrás desde o início. O interesse de aprender, em entender como é que funciona. Eu vejo que você fala, inclusive tem um conteúdo muito legal seu no Instagram sobre neurovendas, então você foi buscando isso, né? E não é por isso que hoje é um know-how aí gigantesco sobre o assunto, se tornou especialista nesse assunto. E eu costumo falar, né, que quem vende calçado, no teu caso, começou vendendo calçados, e claro, aprimora as técnicas de vendas, mas é capaz de vender qualquer coisa, né? Hoje vende aí infoproduto, vende energia solar, vende de tudo. Porque eu falo que vendedor é isso, né? Tem que saber vender, independente do produto, tem que entender de vendas. Isso é muito legal. Mas agora deixa eu te perguntar, a Tati não é só uma vendedora, né? Vendas é um fragmento do que ela traz lá no posicionamento dela nas redes sociais, que é muito interessante. Depois a gente vai deixar o Instagram da Tati para vocês acompanharem, para quem ainda não acompanha, tá? Mas eu quero te perguntar, porque mulher, né? Mãe, né? E também CEO de uma grande empresa que tem o quê? Três franquias? Isso, Três franquias. Como é que você faz? A pergunta que eu faço para todas, né? Porque só que minha mulher entende, né, Tati, como é essa dinâmica da maternidade, dos estudos, da empresa, de estar sempre bem vestida, maravilhosa, impecável nas apresentações, né? Como é que você faz essa logística da tua vida como mulher, mãe, uma excelente apresentação de imagem? Como é que você gere tudo isso na sua vida?
Ah, é uma pergunta bem complexa, né? Aham, é isso que a gente quer saber. Todo mundo quer saber. Porque é o dia a dia, né, Gabi? Vai passando os dias e tu vai fazendo, parece aquela mulher polvo, assim, vai pegando tudo. Mas as coisas aconteceram, assim, de uma forma natural na minha vida, né? Uhum. Eu amo o que eu faço, né? Isso para mim é tudo. Eu amo vender, eu amo estar com pessoas, eu amo conversar, eu amo tudo que eu faço. E claro que a parte de tu ser mãe, né? E tu cuidar de empresas, ela requer muito de ti, né? E a gente vai se organizando nos horários, Os horários, né? conforme vai dando. Os meus filhos são pessoas assim, ó, maravilhosas, super entendem o meu trabalho. Eu tento e sou uma mãe muito presente, porque a minha prioridade é eles. Sim, claro. Né? Apesar de um já ter 20, a outra ter 15 anos. O menino tem 20 e a menina 15. Isso, legal. Mas a minha prioridade, enquanto eles estiverem comigo, é eles, dar o melhor para eles, quanto em qualidade de atenção, Claro. né? Quanto de tudo que eu puder. Mas realmente, assim, ó, antes da pandemia eu viajava muito, e pós-pandemia ali, quando passou, eu viajava muito, eles ficavam muito sozinhos. E isso, eu até tenho uma história que eu conto, que eu contei na última palestra ali, que eu sempre quis viajar. Sabe aquela mulher que tu vê assim nos filmes, nas novelas, Sim. que viaja com a mala, entra nos hotéis? Eu sempre quis muito isso. E um belo dia eu me vi sendo essa mulher, deixando os meus filhos em casa e indo viajar. E um belo dia eu entrei num hotel em Canoas, tá? E eu estava arrastando a minha mala preta, assim, com a minha mochila do norte, e olhei aquele corredor e pensei na minha cabeça, nossa, como eu queria estar indo para minha casa ficar com os meus filhos. Que história. Então, essas dores que a gente passa, poucas pessoas sabem, né? Sim. Eles... Olha esse por trás dessa marca, gente. Então, assim, são coisas que às vezes a gente vai escondendo para Claro. poder entregar o melhor para o cliente, Claro. para o mentorado, né? Claro. Para a empresa. Uhum. E isso te fortalece muito, né? Porque eu imagino, né? Os meus são pequenos ainda, então as demandas, você já passou por essa demanda da atenção quando são pequenos, né? Então, eu acredito que cada fase tem uma demanda diferente, né? Não é que as coisas ficam fáceis depois, mas ficam diferentes, né? Nos 15 anos, nos 20 anos, enfim. Então, muita gente não faz ideia de como que a gente se desdobra pela parte, por trás mesmo, né? Do que as pessoas conseguem ver como um excelente profissional. CEO de uma empresa, especialista em vendas, tá? Mas o que tem por trás, né, para que essa mulher possa chegar nessa posição? Mas eu acredito que essa experiência que você teve ali, né, em Canoas, de ter pensado, poxa, se eu pudesse estar indo para casa e tudo mais, isso vai te trazendo ali uma força, né? E acaba que, igual você falou, é legal que teus filhos compreendem sobre isso. E aí eu quero te fazer uma pergunta, você sente que eles estão indo para esse caminho, vão querer ali ser vendedor, alguma coisa nesse sentido, ou estão indo para outros caminhos? O que eles falam? O Lorenzo já está na faculdade, né? Já está no 3º semestre de economia. Olha, né? aí, tá bem ligadinho então com a questão das vendas, né? Ele gosta muito de investimento, é super inteligente. A Lavínia já está indo para a área da saúde, ela está no 1º ano do ensino médio, então ela quer medicina, né? Está estudando para que isso aconteça. Mas eu falo para eles, né, Gabi? Eu falo para eles assim, por mais que vocês não vão trabalhar como um vendedor final, lá na ponta, tudo passa por um processo ou de comunicação, ou de posicionamento. A forma como tu trata, um exemplo, o teu paciente, por exemplo, às vezes o paciente vai lá uma vez e não retorna mais no consultório. Por que será? Porque provavelmente o profissional não se conectou com aquele paciente, não soube vender a sua imagem ou o seu trabalho. Isso acontece em manicure, salão de beleza. Então, assim, se as pessoas se conscientizar que tudo é um processo de venda, independente do produto ou do serviço que tu está ofertando, as coisas, tu consegue fidelizar melhor as pessoas. Porque eu sempre digo assim, por que tu não volta em tal lugar que tu foi mal atendido, né? Porque o processo de vendas não foi atrativo, de Isso. repente.
E tudo é um processo de venda. Um consultório, por exemplo, tu tem uma secretária lá na frente. A secretária tem que ter o mínimo de conhecimento de clientes, de pacientes, de conexão, para poder tratar esses pacientes bem, para eles retornar no consultório. Sim, Né? é bem como você estava falando, a Tati, ela chegou aqui, a gente recebeu ela já deu uma aula aqui pra gente atrás das câmeras, né, sobre vendas. A gente estava já falando, já chegamos falando sobre esse assunto que é tão importante, né? E abrindo um parênteses aqui para reforçar o que você tinha falado, é exatamente como ela falou, eu sempre passo para os meus filhos para que eles precisam, embora não sejam vendedores finais, saberem se vender. E é isso que eu vejo muito, Tati, não sei se você com certeza vê isso também. O que eu vejo hoje no mercado, no modo geral, não exatamente num mercado específico. Eu vejo que tem muitas pessoas que começam a empreender, hoje está um pouco mais fácil, me parece, de você empreender. Antigamente isso era mais travado, né? Na minha época só empreendia quem já era filho de empresários, né? Hoje não, a gente consegue ver uma boleira ali criando um CNPJ, um MEI, né? Então é mais fácil, me parece, empreender nos dias atuais. E o que eu consigo observar desse cenário? Que existem muitas profissionais que começam a empreender pelo propósito. Meu sonho é abrir uma marca, uma empresa de doces para fazer bolos, enfim, né, uma doceria. E ela vem com aquele propósito, eu quero ser psicóloga para ajudar as pessoas no emocional. Ela abre ali a tua empresa com um propósito muito forte, batendo no coração, mas elas se tornam empreendedoras, mas elas ainda não têm a mentalidade de empresária, que é uma coisa que ninguém conta. E quando você chega lá na frente, você fala, opa, nossa, tem MEI, tem Simples Nacional, tem contador, tem processo de vendas. Nossa, eu tenho que vender o meu produto. É quase que assim, eu vou criar uma empresa, o meu produto é maravilhoso, meu bolo é o melhor que tem na cidade. Mas se você não souber vender o seu bolo, se você não destrava, se você não passa pelos processos de vendas, igual eu falo, o processo comercial, a venda, é o que faz o coração do CNPJ bater. Se não vende, não tem, né, Não uma tem empresa. dinheiro. Como que você, que recado você poderia deixar para essas pessoas, já que você é especialista no assunto, em relação ao processo de compreender o quanto é importante saber vender o seu produto? Né? Qual mensagem você deixa para essas profissionais que estão sentindo que estão travando nas vendas? Além do teu e-book, claro que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas uma mensagem para ajudá-las nesse sentido. Eu acho assim, que a maioria das empreendedoras que começam no início agora, elas pensam no final, vender. Só que para nós chegar lá na batida do martelo, na venda, no contrato feito, a gente tem um processo. E todo mundo foca muito na venda e esquece do processo. Que o processo hoje nós temos várias ferramentas. É tu postar no Instagram, é tu fazer funil de venda, é tu divulgar o teu produto e se fazer parcerias com marcas boas do teu lado. Legal. Porque o que acontece hoje? Como é mais fácil empreender, abrir o MEI ou o CNPJ, tu tem muito mais concorrências. Sim. E às vezes as pessoas que investem mais, e eu não digo em dinheiro, eu digo até em tempo, porque às vezes tu conversa com as pessoas e tu diz, tu fez um exemplo, esse bolo tão lindo, por que tu não postou? Eu não tenho tempo. Nós precisamos arrumar... Não entende que é importante isso, né? Isso. Então, assim, hoje tu tem uma forma mais fácil de empreender, mas em contrapartida tu tem muito mais concorrentes. Sim. E às vezes os concorrentes nem estão tão qualificados quanto você. E outra dica que eu falo, assim, não fica pensando nos concorrentes. Sim. Faça o teu trabalho bem feito. Olha que legal esse insight, hein? Né? Eu acredito nisso. Entrega para o cliente o que tu tá prometendo que tu vai entregar. Ponto. Esquece o concorrente, não fala mal de concorrente para ganhar a venda. Ou vamos pensar assim, numa decoração de festa, né? Não fala mal lá da outra decoradora. Vende o teu peixe da melhor forma possível. Só que, para te vender o teu peixe da melhor forma possível, tu tem que ter um produto bom, claro, né? Isso é o mínimo, né? E tu tem que conhecer teu cliente. Aí entra meu e-book, que a gente vai falar depois. Gente, não, eu já quero falar dele agora. O que o pessoal, assim, o e-book já é um facilitador, né? Para quem
tá sentindo que tá travando nessa parte de vendas ou em algum desses processos que são ligados ao resultado de vendas, a Tati, ela tem um e-book. Como é que é o nome do e-book? Como é que o pessoal acha lá tá no Hotmart? Tá no Hotmart e tá ali no meu Instagram, no link. No link da Tati. Método Decifre. Decifre é o e-book onde elas vão começar a destravar ali os principais fatores para poder potencializar suas vendas. Então, depois que assistir a entrevista ali, em algum momento, vocês vão lá no Instagram da Tati e já adquirir e-book, e já vou sair daqui hoje e já vou adquirir o meu também, né? Que eu acho que isso é importante também, a gente sempre se atualizar, né, Tati? Eu acho. Eu sempre falo duas coisas para os meus filhos. Além de várias outras, né? Mas essas são as bem importantes. Saibam vender, tá? Por favor, aprendam a vender. E a outra, estudem, leiam, sabe? Porque conhecimento é tudo na vida. Podem te tirar tudo, Gabi. Agora não tiram o teu conhecimento. Eu penso assim, se eu perdesse tudo hoje, sempre nós estávamos conversando sobre isso, tivesse que ir embora para outra cidade, né? Eu iria. E eu ia fazer tudo de novo em outro lugar. Porque o que eu sei, ninguém vai me tirar. Então, isso é muito importante, sabe? Tu estudar, tu aprender. E o e-book surgiu numa necessidade de atendimento, sabe? Tu vai nos lugares, às vezes, depende da roupa que tu tá vestida, eles não te olham muito, fazem pouco caso. Os vendedores acham que estão fazendo um favor pra gente. Então, tudo isso eu comecei a analisar. E como eu amo atender é servir. É servir. Então, se tu não saber servir alguém, tu não vai ter sucesso. E isso eu falo de liderança também. Se tu não for um líder que serve os teus colaboradores, eles não vão gostar de ti e não vão trabalhar bem. Então, tudo é servir na vida. Sim. Então, daí eu pensei, eu preciso me especializar, né? Me especializar. Porque eu vendia, fiquei um tempo, desde 2012 a 2018, trabalhando como corretora de imóveis. Olha, legal. Já vendeu bastante coisa até então, né? E eu atendia muito cliente, fiz muita amizade. E eu via que, às vezes, eu atendia os clientes, fechava negócio e eu perdia vendas também. E quando eu perdia a venda, eu me questionava aonde que eu errei. E eu ia revisar todo o processo. Passo a passo. Aí eu comecei a notar que eu atendi os clientes como eu gostaria de ser atendida. Certo. Só que nem todo mundo é que nem eu. Sim. Não é só sobre você. Sabe? Eu ia gostar de uma casa desse jeito. Só que a Gabi, que eu tô apresentando a casa, não. Então, eu tinha que estudar o meu cliente. Uhum. Isso é uma parte do processo. Estudar teu cliente, saber como que ele funciona, quais que são as palavras-chave que tu vai usar para se conectar com ele. Isso tudo já tá ali no e-book, o pessoal aprende. Tudo no e-book. Gente, esse e-book... Tem as crenças sobre o que tu acredita. A gente nasce, cresce num ambiente e a gente traz muitas crenças desse ambiente. Religião, política, estética, tem várias. Então, assim, essas crenças, as pessoas dizem, falar de política com o cliente nem pensar. Uhum. Será? Às vezes ele compartilha da mesma percepção que você sobre política, inclusive vocês podem se conectar muito mais, né? Olha aí, se for o mesmo... Tu entendeu? Se der aquele match, né, a gente fala, né? Futebol é a mesma coisa. Tu entendeu? E tudo isso está no e-book. Como tu se conectar com o teu cliente? Qual que são as crenças? Existem crenças limitantes e as crenças que tu traz da tua família. Então, se eu gosto muito de estética, por exemplo, não é meu nicho, tá? Eu não sei nada de estética. É um exemplo. Mas vamos imaginar. Sim. E tu gosta de estética. Nós vamos ter papo para eu te mostrar 30 casas. E no final da visita, tu vai dizer assim, poxa vida, a Tati me entende. Já tô passando o meu cartão aqui com a Tati e não tô nem sentindo, né, Tati? E tu nem precisa vender. A cliente vai se sentir tão à vontade que tu se conectou com ela, que ela vai comprar porque ela sentiu segurança, sabe que tu é uma pessoa legal, que tu, sabe, entrega o que tu tá realmente falando, sem falar na amizade que tu vai... E isso é real, a gente às vezes se torna mais próximo das pessoas, né, através de uma venda. Isso.
Isso então a gente pode considerar que venda é emocional também. Ah, sim, Que bacana. total. Vai. Deixa eu te perguntar. Seu papel lá na HCC, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque o que que é legal da Tati? Por que que ela tem esse know-how sobre esse assunto? Porque, pelo que eu vejo, ela tá na ponta das vendas, ela fala sobre técnicas de vendas, que é o que tem no e-book dela, na mentoria dela, a gente vai falar sobre isso mais também. Ela tá na ponta, ela faz as próprias vendas dela, e ela ainda tá dentro da HCC, que é uma empresa grande, de grande porte ali, na liderança, que também tem toda essa questão de vendas da energia solar, né? Qual que é o teu papel lá? O que que vocês vendem na HCC? A HCC é uma empresa, né, a franqueadora, desde 2005, né? Eu falo que ela nasceu em Iberubá, expandiu Rio Grande do Sul, depois nível Brasil, e eu adquiri 3 franquias, né, da HCC. Uma Canoas, Litoral Gaúcho e Santa Catarina. Então, eu trabalho, né, gerindo essas 3 franquias. Veio a pandemia, deu Sim, uma, sim. uma balançada nas nossas vendas, a gente teve que se reestruturar. Ano passado veio a enchente, Sim. também deu uma balançada. Então, assim, para entender que empreendedor passa por todos esses Claro. altos e baixos, e a gente ainda é mãe, né? Tudo além de por trás, né? Então, tu tem que ter, assim, um equilíbrio emocional muito grande também. Mas falando isso, hoje, né, eu executo venda na metropolitana, no litoral gaúcho, em Santa Catarina e aqui em Santa Maria também, né? Eu vou atender cliente, adoro estar na rua, adoro estar, sabe, visitando os meus clientes, indo apresentar as propostas de solar, eu visito eles na casa Que deles. legal. Então eu tô na ponta, assim, porque eu gosto disso, isso Sim. me faz bem. Sim. Lá na HCC, para quem não entendeu, para quem não sabe, quem não conhece, embora seja uma franquia, né, uma marca que muita gente já conhece, principalmente aqui no estado, e vocês vendem a energia solar, certo? Isso, nós temos hoje energia solar, né? Que é o. Quais que são os benefícios? A energia solar, se eu falar todos os benefícios, a gente vai ficar bastante tempo, Aham. mas assim, ó, resumindo eles, é tu ficar com uma economia de até 95% na tua conta de energia, Que interessante. ao invés de tu pagar uma conta de energia para a concessionária, tu vai economizar esse valor. Hoje a conta, ela tá em torno de R$ 600 no verão das pessoas, né? 500 e A pouco, média. 600, a média. E elas estão pagando R$ 50 tendo energia Gente, solar. que legal isso. Aí tem as grandes usinas, que é a energia por assinatura também. A HCC tem aqui no Rio Grande do Sul 4 usinas, né? Que ela faz a energia por assinatura. Vai vir as baterias também num futuro próximo Que aí. legal. Então, assim, ó, nós temos bastante clientes, bastante venda. Trabalhamos firme nesse nicho de mercado Santa Maria, Rio Grande do Sul e Brasil todo, Sim, né? eu dei uma pesquisada, eu olhei ali para conhecer, vi que vocês vendem bastante para empresas, né? Porque acaba que o resultado final de uma conta de uma empresa que funciona com mais energia ali deve dar um grande impacto no caixa dessa empresa. Eu vi que eles atendem bastante, mas também vendem para residências ou para Residencial, todos? bastante agora. Legal. As pessoas, eu acho que caiu a ficha. Sim, Porque todo mundo, assim, ó, quem não conhece o produto acha que fica muito caro, né? E sim. daí já nem procura cotar. Mas se eu posso dar uma dica que procura, faça a proposta, faça o estudo, não tem custo nenhum para fazer o estudo, tá? Olha que Para tua legal. casa, vamos supor, ai, Tati, tu acha que quanto que vai dar para eu instalar aqui em casa? Quanto que eu vou É um economizar? orçamento? Isso. Como é que o pessoal, só para deixar explicado para o pessoal, quem tiver interesse, tô pensando então, já ouvi falar que é legal colocar a placa de energia solar, como é que o pessoal pode fazer? Vai lá no Instagram da HCC e aí lá eles conseguem agendar um orçamento? Como é que funciona? Pode até me procurar no meu, se quiser. Ótimo, então. Fala no direct ali, tem o meu celular também ali na bio, entra em contato, olha, Tati, quero um orçamento aqui sem compromisso. Quero saber quanto que fica, como é que eu pego, faço, vou, apresento, explico. Porque o que eu penso da energia solar?
como eu, né, todo mundo já sabe, eu tenho 2 filhos e eu me preocupo muito mesmo com o futuro. E eu noto que o meio ambiente não é mais o mesmo que há 20 anos atrás, quando eu tinha Sim, meus 20 anos de idade. E eu me preocupo muito como que a gente vai deixar esse mundo pra frente. para frente. Então, a energia solar, eu tenho esse propósito, sabe? Que legal, Eu tenho esse propósito de deixar um mundo melhor, que sabe? legal. Que lá, daqui a uns 40, 50 anos, o meu neto diz: ah, minha avó trabalhava com energia solar, Que legal. sabe? Deixar um Um legado, legado. sabe? Eu acho isso muito importante. Outro produto que nós temos na HCC que eu sou Eu apaixonada quero saber tudo da HCC, pode falar porque eu tô super curiosa. é as usinas de investimento, tá? Ah. Quem tem um Eu vi um telhado, vídeo, eu ia te perguntar sobre isso. Eu falei, eu achei muito curioso. Eu nunca ouvi falar que teria essa opção de investimento. Eu vi o vídeo que o rapaz falou, se você quer, e acho que tem um seu também, se você quer investir e não sabe aonde você quer investir e quer colocar, fazer um investimento diferente, conta pra gente sobre isso. quem tem um telhado ou uma área de terra, um terreno, enfim, eu quero. A usina hoje ela está em torno de uns 290 mil reais, tá? Hum, E ela vai te trazer um retorno financeiro mensal, dependendo da cidade, por conta da incidência solar, de até 5 mil, 6 mil reais. gente, olha só essa dica para investir. E é um assunto, ô Tati, que eu, assim, para mim, eu não sabia mesmo, então é novidade, mas ainda é pouco falado sobre essa ferramenta de investimento. Inclusive, quero que vocês falem mais depois sobre isso, porque é muito curioso, né? Então, olha que bacana. É curioso e eu acho lindo, sabe? Imagina? Porque assim, ó, um exemplo, né? Tu tem, dali a pouco o pai tem uma área de terra, um sítio, alguma coisa, tu pode financiar esses 290 mil em um banco, investir na tua usina solar, tá? Uma usina solar de 75, tu vai investir teus 290 mil, os primeiros 5 anos tu paga o financiamento só com o investimento dali, Sim. e os restantes dos 20, 25 anos que a usina tem de vida útil, tu só vai botar dinheiro no bolso. E todo mundo vai ficar feliz. E todo mundo vai ficar feliz. Então, assim, ó, é o investimento, assim, ó, e sem falar no bem que tu tá fazendo pro meio Sim, ambiente, claro, que eu claro. volto a falar lá Propósito, que atrás. é mais importante. Mas é um dos investimentos que mais tem rentabilidade no Brasil. Outra coisa, hoje a energia é uma das moedas mais caras do Brasil e do mundo. Então, tu investindo em energia solar tem uma taxa de retorno para residência de 34% ao mês. Ao ano, desculpa. Ao ano. Vou falar de novo, né? Sim. Tu investindo em energia solar para uma residência, por exemplo, tem 34% de retorno ao ano. Isso quer dizer, tu vai ter um retorno de 2,6 mais ou menos ao mês de retorno. Um exemplo, eu vou botar 15 mil, vou investir em energia solar. Tu vai ganhar 2,8% ao mês de retorno. Que bom. Então, assim, ó, hoje eu não conheço um investimento que paga tanto de retorno. De retorno. Então, isso quer dizer o quê? Eu vou pôr energia solar na minha casa e eu vou ter um retorno de até 34% ao ano de É um retorno. bom retorno, um ótimo retorno. Então, assim, ó, tu paga o teu investimento em energia solar de uma residência em 3 anos até o payback. E depois, se tu pegar esse dinheiro que tu paga na conta de energia e pôr numa poupança. Não vai render nada, vai ficar um dinheiro parado ali, morto. Mas mesmo assim, se tu pegar esse dinheiro, depois dos 5 anos que tu pagou teu financiamento, vamos supor que tu vai querer financiar teu sistema. Paguei em 5 anos, agora eu vou continuar só pagando a taxa da TUSD, que é uns 50, 60 reais por mês. E tu pegar aquele restante que tu pagava de energia, que vai ser 500 reais, e tu guardar aquele dinheiro. No final de 20, 25 anos, tu vai ter uns 200 mil guardados. Sim. Que tu paga para concessionária. Aí, às vezes, eu pergunto para os meus clientes, já paga quantos anos de energia? A vida inteira. Eu disse, mas quanto mais ou menos? Eu pago uns 30 anos já energia elétrica. Eu disse, o senhor já teria isso aqui guardado.
Se Olha aí. tivesse solar naquela época. E uma né? técnica de venda também, né? É. Mas é verdade, né? Então a venda que acaba sendo. Eu vejo muito essa parte da venda como uma facilitador de problemas das pessoas, né? Então, olha só, a pessoa tá ali perdendo dinheiro, no caso, né? Com essa, pagando a energia elétrica, enfim, sem fazer investimentos com o próprio dinheiro. E a Tati vem e resoluciona ali né? Resolve o problema do cliente, trazendo uma oportunidade de fazer um investimento mais inteligente e uma economia com o processo da energia solar. E como é que tu faz a gestão dessas franquias? Você chega aí na cidade, nas lojas físicas, nos escritórios? Hoje, Como é que é a tua rotina? Hoje é home office, né? Tudo Hoje home é office. home office. Mas quando tem que viajar, por exemplo, eu viajo, visito os clientes lá e a gente, né, faço todo o acompanhamento. A minha rotina... Como é que é essa rotina? Porque assim, o que eu penso? O que eu fico mais curiosa, né? Uma mulher que entende de tantos assuntos, investimentos, energia solar, economia, vendas, como que é a rotina dessa mulher, né? Porque, e outra, eu acredito também que você nunca para de estudar, a gente sempre está se atualizando, a gente vê que você está sempre trazendo assuntos atuais. Então, como é que é a tua rotina? Ai, a minha rotina... Chega de uma cansada. Não, a minha rotina, eu tô mudando minha rotina, né? Porque eu sempre digo, não adianta a gente ficar dando exemplo, ou cobrando das alunas as coisas, e tu não ser um exemplo. Então, a minha rotina hoje, 2 vezes por semana eu faço academia, né? Tem que fazer. Eu vou revisar toda a minha agenda. Não, vou começar de novo. A minha rotina, Vamos lá. minha rotina É uma loucura. A minha rotina não é rotina, gente. Mas, então, vamos lá. Você não tem rotina. Como é que é o teu dia a dia, que é um dia a dia que talvez não tenha uma rotina exata, mas como é que é a dinâmica do seu dia a dia? Bom, o meu dia a dia, eu acordo, né? Acordo de manhã, levo um para o colégio, levo outro para a faculdade. Você leva as crianças, né? As crianças que não são mais crianças, né? A cada um para o seu colégio, sua faculdade. Consigo fazer hoje, por incrível que pareça, 2 vezes academia por semana. A Ana vai adorar ouvir isso, né? A doutora vai ficar, yes. Então, já consigo fazer 2 vezes por semana, né? Mês que vem eu já vou para 3. Reviso sempre a minha agenda do que eu deixei de fazer no dia anterior, caso eu não conseguir fazer tudo, porque assim, uma coisa eu me permito hoje, eu me permito me perdoar se eu não conseguir executar todas as minhas tarefas. Isso antes me incomodava muito, eu tinha que terminar tudo naquele dia. Hoje não, hoje eu consigo entender que eu sou um ser humano. Tudo bem se não der para cumprir todos os tiques da agenda. E tá tudo bem. No outro dia, tu vai lá e tu vai terminar. Então, eu reviso os meus ok, tudo certinho. Eu ainda sou da agenda e da caneta Se eu de te papel. perguntar, tu usa agenda... é tudo, né? Por mais que tenha a eletrônica ali, é diferente, né? Eu sou dessas também. Eu anoto tudo, eu sei tudo. Se eu perder a minha agenda anual, eu perco quase tudo, porque eu escrevo tudo ali. Então, assim, eu reviso, o que não deu para fazer, eu faço no outro dia. Aviso os meus clientes, olha, hoje até tal horário eu vou estar te dando retorno, e eu cumpro essa parte. Então, eu reviso pela manhã tudo. Quando acontece muito que eu estou com tudo programado para aquele dia, e chega algumas outras demandas e vira um auê minha agenda. Eu vou lá, organizo tudo e continuo. Então, Legal. assim, o meu dia a dia é estar com os meus filhos pela manhã, acordar, fazer café para eles. Ai, que bacana. Tomar café com a Lavínia eu sempre tomo, o Lourenço tem uma dieta um pouco diferente. Depois eu levo eles para a faculdade, para aula. Pela manhã eu reviso, atendo o cliente, faço proposta, né? Eu vejo a questão do e-book, falo com as minhas mentorandas. Meio-dia a gente almoça junto. Que bacana. À tarde eu marco a maioria das visitas de energia solar para a parte da tarde. Legal. Ou para o horário que o cliente está mais confortável, né? Que é quase sempre no final do dia, Gabi. Quase sempre, que é quando eles chegam em casa, do trabalho, né? Sim. E aí, então, é uma agenda que às vezes prolonga ali o final do dia. Prolonga o final do dia. Mas pelo que eu entendi, você balança, você equilibra bem, porque na parte da manhã tu tem um pouco mais de tempo com os filhos, né?
Então, tu consegue ali gerir de uma forma humana, né? Porque, às vezes, igual você falou, às vezes a gente não vai conseguir cumprir toda a agenda, mas você consegue dar conta de tudo, né? Igual a gente estava falando, às vezes parece um polvo, mas a gente consegue dar conta de tudo. É um pouco da família, é um pouco do trabalho, é um cliente que às vezes só pode atender à noite. Então, eu gosto de perguntar como é que é a rotina, como é que é a dinâmica, porque tem muita gente que acha que, mas é fácil porque os filhos dela já são grandes. Eu vejo muito as mulheres fazendo essas comparativos, como se a mãe que fosse mãe da criança pequena tivesse mais trabalho do que a mãe que os filhos são um pouco maiores. A mãe que é, de repente, solo, tem mais dificuldade do que a mãe que é casada e o marido ajuda. Não, gente, cada mãe, cada empreendedora, cada mulher tem uma certa dificuldade ali com a questão da rotina, da agenda, mas cada uma vai conseguindo tampar os seus compromissos, né, na medida que pode. E isso é uma curiosidade que eu gosto de trazer, porque as pessoas às vezes acham que é mais fácil para umas do que para outras. Vejam o exemplo da própria Tati. Tanta demanda, igual ela falou, às vezes não é uma rotina exata, mas é uma dinâmica ali para conseguir dar conta de tudo, né? E sem falar que aqui é eu e eles, né? A minha família não é de Santa Maria, então eu não tenho aquele suporte, aquela rede de apoio. Olha, E eu sempre falo assim, ó, não é porque os filhos são grandes que eles não dão trabalho. tem demanda, eu acredito. O trabalho, ele é diferente. As preocupações são diferentes. Uma adolescência. Porque quando eles são pequenos, eles estão mais embaixo da tua asa. Eles dão aquele trabalho físico, aquela canseira. Sim. Quando eles começam a ficar maior, além deles dar aquela canseira física, leva, busca, pega, traz, ainda tu tem aquela preocupação de como o mundo tá. Então, isso eu me preocupo muito. E eu não tenho uma rede de apoio. E essa rede de apoio que várias pessoas têm, e que graças a Deus que tem, né? Sim. Isso eu sinto muita falta. Sim. Não vou te negar, assim, ó, eu sinto muita falta de ter minha mãe próxima, minhas irmãs, de ter um final de semana com eles. Sim. Isso eu sinto falta. Eles então, são da região em torno? Ibirubá, dá umas 2 horas até lá. Não é tão perto, assim. E não é tão perto. E também a logística do dia, né? E o Lorenzo e a Lavínia têm amigos aqui, e final de semana saem, então, enfim. E também eu fui casada durante 17 anos, né? Então, passar por uma separação com filhos adolescentes e tu ter que recomeçar tudo é uma parte, um desafio, né? Porque eu sempre falo para todo mundo, ninguém vai lá, casa e quer se separar. Mas acontece na vida da gente, que a gente, né, tem alguns percalços, acontece a separação, só que tudo é um recomeço. Claro. Né? Tudo é um recomeço na vida da gente. Então, eu sempre digo, mulher, eu admiro muito as mulheres e eu sinto falta desse apoio mais de mulher para mulher. Sim. Né? Sim. Esse apoio, assim, de se ajudar, de estar mais próxima. Eu não sei, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu sinto que elas não se apoiam. Eu concordo em algumas perspectivas. Eu acho que é muito do nível de consciência, né? Eu acho que tem outras mulheres que pensam assim como nós, que é muito melhor se a gente consegue se ajudar, se a gente está passando por fases desafiadoras, por um divórcio, ou por um filho com questão de saúde, ou pela mulher que está tendo que optar ou por ficar em casa, ou por trabalhar e está naquela, ai meu Deus, né? Aquele buraco que parece... Se a gente se unisse nesse sentido, com esse mesmo nível de consciência, se todas tivessem esse mesmo nível de consciência, a gente dominaria o mundo muito mais, né? Mas acontece que também é um pouco do perfil da mulher, às vezes, comparar uma a outra, que é o que eu vejo que às vezes acontece. Mas a gente está aqui, inclusive, para levantar essa bandeira de parar de comparação, cada uma tem os seus desafios, cada uma passa por um divórcio por uma forma, cada um passa por uma questão de saúde dentro da família de uma forma, pelo empreender de uma forma. O mais importante é que e isso é legal que a gente está aqui hoje falando sobre isso, porque vai chegar em mais mulheres. A nossa ideia é exatamente que chegue, né, nas mulheres e saber que elas, inclusive, o pessoal que te acompanha, me acompanha, possam contar com a gente nessa narrativa também. E é o que eu falo, se eu conseguir, né, Gabi, empreender, se eu conseguir fazer um e-book, se eu conseguir vender o e-book que está tendo vendas... Tá sendo um sucesso, ela falou aqui antes, que ela já chegou falando que tá sendo um sucesso de vendas. Então, assim, ó, se eu conseguir fazer isso, eu acredito que todas conseguem. Conseguem. Né? Eu tenho um lema na minha vida.
o sucesso está onde está o teu foco, Gente, olha que insight legal. né? É simples. Se tu focar naquilo ali, ali que vai estar teu sucesso. Então depende muito aonde tu vai pôr o teu foco. Se tu colocar o teu foco em alguma coisa que tu não vai trazer resultado, tu não vai ter resultado. Sim. Então, assim, ó, foca em algo que realmente tu ame e que vai te trazer resultado. Propósito ligado a resultados, né? E a gente está falando agora sobre mulheres, e eu quero, inclusive, essa é uma curiosidade que eu tenho também em relação ao teu nicho. É muito bacana, Tati, ver mulheres como você que estão assumindo e se posicionando como vendedora, como CEO, como líder, né? Líder da tua própria vida, né? Da tua casa, do teu ambiente de trabalho. E eu fico pensando, né, e isso é muito legal enxergar mulheres nessa posição, eu fico pensando que há um tempo atrás, se a gente parar para analisar, há pouco tempo atrás, esse papel que você assume hoje na tua marca pessoal, como uma expert em vendas, enfim, uma CEO, ele não era muito ocupado por mulheres. Há pouco tempo atrás, vendedor era mais um público ainda mais masculino. CEO, empresário, era uma atmosfera que respirava mais os homens. Então, não tem muito tempo que nós ganhamos esse espaço e começamos a nos posicionar. Não estou falando de rede social aqui agora, estou falando posicionamento na vida, de tomar as rédeas e eu sou empresária, eu sou empreendedora, eu sou, né, CEO, eu sou vendedora. Então, isso é muito bacana ver mulheres que estão trazendo, que ainda eu vejo que é um pouco de tabu. O que eu vejo muito? Algumas mulheres que têm dificuldade em vendas, elas não conseguem bater no peito e falar, eu sou empresária e eu sou vendedora. E eu vejo que você faz isso de uma forma muito bonita, muito natural, né? E que isso, talvez você não tenha ouvido falar, assim, nunca escutou alguém te falando e eu tô aqui te falando. Isso é muito bacana, porque encoraja outras mulheres a sair dessa zona de coitadismo, de vitimismo e correr atrás das suas vendas, correr atrás do teu negócio, né? Assumir uma posição de vendedora mesmo, né? E que, por fim das contas, isso, como a gente já falou, vendas é muito importante, traz resultados para essas mulheres. Resumindo, eu vejo que muitas mulheres têm muita dificuldade em falar que é uma mulher do business, que é uma mulher de negócios, porque antigamente os homens que dominavam essa narrativa de negócios. Não que homens não tenham, não tô fazendo comparativo de homem e de mulher, tá? Não sou dessas. Mas eu tô falando que parece que as mulheres agora estão começando a despertar mais essa postura. Isso é muito legal, porque você acaba inspirando outras mulheres nesse sentido também. Já parou para analisar sobre isso? Sabe que eu trabalho no nicho de mercado que é bem masculino. Essa era uma pergunta, como é que você faz para estar dentro de um mercado que ainda é muito masculino, mas se posicionar? Ele é muito masculino mesmo. Energia solar, assim, é poucas mulheres que estão ali. Mas tu tem que ir, tu tem que trabalhar, tu tem que confiar no teu taco, tu tem que ir lá apresentar a tua melhor proposta, tu tem que dominar o assunto, tu tem que ler, tu tem que estudar. E sobre vendedor, eu acho assim, ó, que surgiu muitos especialistas. Ah, eu sou especialista disso, sou especialista daquilo. Resumindo, vocês são vendedores. Vendedores. Batam no peito, assumam isso, porque venda é dinheiro. E quem é que não gosta de dinheiro? Todo mundo precisa, né? Porque eu sempre digo, uma vez o Lorenzo me fez uma pergunta assim: mãe, tu prefere ser ou ter? E eu fiquei, né? Porque eu sempre disse que eu falo para eles, né, que ser feliz, ser realizado, ser reconhecido é muito mais importante do que ter dinheiro, ter posses, enfim. Só que naquele momento, quando ele me fez essa pergunta, eu disse: meu filho, eu ainda acho que ser é mais importante que ter. Mas hoje, eu acho que ter é importante também, quase quanto. Porque para te atravessar a rua para comprar um cacetinho, um pão, tu tem que ter, né? Não adianta só ser nesse sentido. Não adianta só ser. Então, tudo na vida é um equilíbrio. Então, tu ser vendedor e tu levar o melhor para a pessoa que está ali do outro lado, isso é maravilhoso. Então, não pode ter vergonha de, sabe, quando era aquelas grandes empresas que eu chegava e daí quando eu entrava assim, eu notava que a secretária dizia: "Ei, vendedor de novo", Uhum. sabe? Com muito orgulho, né? Tipo, ai, vendedor também, vendendo de novo.
Poxa vida, eu tô indo ali levar economia de energia, Sim. sabe? Tô indo levar uma solução para o cliente economizar 100 mil reais por mês e Uhum. olham torto. Uhum. Então, assim, ó, é um tabu muito grande que a gente encontra. É. Não vou te dizer que não vou te dizer que é fácil. E nada contra também homens, jamais. A Sim, gente sim. aprende A gente tá falando muito, aqui do espaço da mulher, né? mas eu acho que eles se incomodam muito com mulheres vendedoras mais agressivas, assim. Uhum. Justamente porque não é comum. É, então eles ficam meio, sabe, quando eu encontro uma proposta aqui do outro lado, né, a outra empresa que está concorrendo comigo é um homem, eu vejo que eles não gostam muito, assim, Sim. que se fosse 2 homens, uma Seria mais da comum. empresa A e outro da empresa B, eles iam dar a mão e se cumprimentar, mas como é uma mulher, eles Sim. passam batido. Sim, eu imagino. É. E falando nisso, dentro dessa tua experiência, já houve algum momento, alguma situação que você identificou que, que não estava sendo levada tão a sério por ser, de repente, mulher, por exemplo, na hora de apresentar algum produto, de falar com algum cliente, ou dentro do assunto da energia solar? Por exemplo, assim, quando de repente algum cliente está esperando o vendedor e eles acham que de repente vai ser um homem, que chega você lá. Já passou por alguma situação que você viu que houve algum pré-conceito e que você teve que se posicionar e assumir ali? Já. Uhum. Pode contar um pouquinho dessa história? Não precisa dar nomes nem nada, mas só dar como é que foi a sua experiência. Não, foi inclusive num condomínio aqui no Rio Grande do Sul, era para a área do condomínio, não foi em Santa Maria, né, Sim. e eu cheguei, né, com a proposta e eu acho que eram uns 8, né, da assembleia, tudo mais velhos, né, homens. E quando eu cheguei, eles ficaram me olhando, Ah, tipo, né, e eu: "Ai, boa tarde, tudo bem? Ah, eu vim apresentar a proposta para vocês e tal". E eles ficaram olhando: "Tá, mas é tu que vai apresentar?". meu Deus. "Sim, é eu que vou apresentar". "Tá, mas quem tu é?". Aí tu tem que, né, quase mostrar a tua identidade. Sim, Aí eu apresentei. Mas eu consigo me posicionar, que assim. bacana. Antigamente, não. Eu ia tremer nas bases, ia, sabe, querer fugir do lugar. Hoje não, hoje eu acho que estou fazendo o meu trabalho, a gente vai lá, faz. O mais difícil é tu entender que quando as pessoas te julgam, elas estão falando mais delas do que de ti. Então, tudo isso daí, sabe, entra lá na neurovendas, como tu conseguir se equilibrar emocionalmente para isso não te atingir. Mas é assim, isso tem quase em todo lugar. Bem menos que antes, né, uns Sim, 10 anos a gente vai atrás. ganhando espaço à medida que a gente vai trabalhando, dando as É, caras, né? bem menos do que 10 anos atrás, mas ainda existe. Imagine, a gente falou aqui sobre diversos assuntos, a gente falou sobre maternidade, sobre divórcio, sobre empreender, sobre vendas, sobre investimento. Imagine, há pouco tempo atrás, qual era a mulher que participava de um podcast e falava exatamente sobre esses assuntos, certo? Então, realmente, esse podcast está sendo muito especial, porque eu acho que a gente, além de tudo, trazer todas as informações, o pessoal ter a oportunidade de conhecer, de repente, alguns fragmentos da sua vida que talvez não a conheciam ainda, né? O por trás da marca da Tati Grave. A gente ainda vai, a ideia ainda é trazer inspiração para essas outras mulheres. Em alguns momentos da entrevista você falou, né, sobre ali as minhas mentoradas e tudo mais. Eu sou mentora também, o que eu imagino, né, quando a gente se torna mentora, não sei como é que está sendo a sua experiência, eu quero ouvir você falar, mas quando a gente se torna mentora, eu tenho a sensação de que a gente abraça os resultados daquela pessoa, né? Uhum. Então, eu tenho uma nova mentoreada e eu abraço os sonhos, os objetivos dela até que ela consiga trazer resultados de acordo com a minha metodologia. Como é que está sendo a sua experiência como mentora e como funciona o seu trabalho como mentora? Por que as mulheres precisam, né, te buscar para poder você dar esse suporte como mentora nesse caso? Como é que é a tua mentoria? Assim, Gabi, todas que me procuram: "Ai, Tati, como é que tu faz para atingir tal resultado?". Porque tudo que está lá no meu Instagram são coisas que eu faço todos os dias, diariamente. Tem um vídeo lá que diz que eu investi R$ 328, se eu não me engano, e fiz o vendas, né, de 29 mil. Bacana. Como que eu fiz isso, né? Investi em tráfego pago e veio os leads e eu converti.
O que acontece quando tu não está preparado para atender esses clientes? Tu trava nas vendas. Tu trava nas vendas. E volto a dizer, tudo é venda. Então, assim, ó, o mais difícil para mim hoje, um desafio, posso te dizer, de ser mentora, é que muitas vezes as tuas alunas ou as tuas mentoradas, elas chegam até ti achando que elas vão ter milagre. E milagre não existe. E delargam o resultado para você, né? Então, assim, ó, eu falo para elas, eu vou dar para vocês o passo a passo. O caminho. O caminho, desenhado aqui. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Porque se fazer a parte de vocês, vocês vão investir 328 e vão faturar 29 mil. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Sim. Então, é isso que nós temos que aprender a fazer. E eu sempre falo para elas, se tivesse uma Tati na minha vida há 20 anos atrás, nossa, seria muito bom, né? Isso é um propósito também de se tornar mentora também, né? Você poder ajudar pessoas, porque você já passou pelo processo, você sabe de todos os desafios que estão ali dentro daquele assunto, e você traz como um facilitador um caminho diferente, errando menos, porque você já passou por isso, e acaba aliviando ali os próximos passos da pessoa, o que não quer dizer que você vá fazer por ela, né? Isso é uma coisa assim que a gente tem que sempre, no início, tu explicar bem isso, né? Porque às vezes, hoje na internet tu encontra de tudo, né? E eu Exato. falo para elas, nem tudo que reluz é ouro, né? Na internet eles Tem os gurus aí das mentorias, de milagres da noite pro dia, não existe, né? é trabalho. Só que se tu fazer aquilo passo a passo, como eu tô te dizendo, tu vai ter resultado, né? Então, assim, ó, o e-book, por exemplo, o e-book, ele vai te trazer, eu falo, né, é ouro aquele e-book, é tudo de lindo, de maravilhoso e de mais precioso que uma pessoa vai ter, se quiser, né, ter vendas. Porque ele ensina o teu perfil, ele sabe como tu se posicionar, como tu falar com o cliente, fala sobre as crenças, sobre cliente extrovertido, introvertido. Os perfis. Então, os perfis, tudo. Bacana. Sabe? Então, assim, ó, tu tendo aquilo ali na mão, tu não perde mais venda, porque tu vai saber tratar o cliente como ele quer ser tratado, atendido, no caso. Então, tu vai reverter em venda. Só que tu precisa fazer a tua parte. Sim. E o que diferencia quem tem muito sucesso e quem não tem tanto sucesso? É o quanto que se dedica. É o quanto que tu tem disciplina. É o quanto que tu tem foco naquilo, né? Porque assim, ó, não é que a minha vida foi mais fácil que a tua, ou a tua foi mais fácil que a minha. Eu, com 11 anos de idade, eu trabalhava. Cuidava, era babá. Olha aí que história com curiosa. 11 anos de idade. Sim. Então, assim, ó, eu me lembro que com 16 anos eu bati casa por casa em Ibirubá, porque eu queria trabalhar. E eles não davam um emprego porque eu era menor de idade. Sim. E eu fui trabalhar em casa da família. Porque eu queria ter o meu dinheiro, eu queria poder comprar as minhas coisas. Sim. Então, assim, ó, não foi fácil. A minha vida não foi nada fácil. Mas como eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei lá atrás, eu precisei dizer, opa, vamos lá, vamos trabalhar. Como eu não tive condições financeiras de estudar, de ter uma carreira maravilhosa com os meus 20 anos de idade, 25 anos eu já era mãe, eu tive que aprender a vender. E quando eu descobri que a venda... A venda foi a virada de chave na sua vida? Quando eu descobri que é na venda que tu ganha dinheiro... Então, hoje chega brilhou agora nas vendas. Aí, e depois que eu descobri que existe um processo que tu vai fazer, tu vai servir o teu cliente, tu vai fazer o bem para ele, e tu vai ter uma vida financeira melhor, eu foquei em aprender cada vez mais. Que bacana. E tudo que está no e-book é o que eu estudei, é o que eu aprendi, é em cima de livros. E também tudo que eu ensino na mentoria é o que eu faço no meu dia a dia. É o teu método. É o meu método, como que faz. E funciona, sabe, Gabi? Funciona para qualquer nicho de mercado, sabe? Funciona porque, assim, ó, as pessoas são as mesmas. E hoje, o que uma pessoa mais quer? Atenção. Sim.
E muito vendedor não sabe dar atenção, fica focado ali em vender, logo passar o cartão para vender essa taça, e não dá atenção, de repente, do porquê que a pessoa quer uma taça, qual que é o objetivo, a funcionalidade, aquela atenção que a pessoa quer, né? Dava para até vender o vinho junto com a Junto com a taça, né? taça. Olha, agora já tá friozinho, né? É verdade. Isso é uma coisa que, então, você consegue orientar ali o pessoal dentro da sua mentoria. É só para mulheres ou Não, não? não. É para, né? Empreendedores do modo geral? Isso. Quem tá precisando aí destravar nessa questão da mentalidade, vendas, quer gerar resultados, então, nos seus negócios, fica a dica, então, a sugestão. O e-book, obviamente, todo mundo tá precisando para ontem, né? E a mentoria, vocês entram em contato lá com a Tati, pode te chamar ali no... Aham. Alguém vai atender ali. Que bacana. E o e-book, o bom do e-book é que tem uma atividade no e-book, que eu vou falar, que é onde tu vai descobrir o teu perfil. Teu perfil de vendedor. Não o teu perfil. Pessoa? Porque assim, ó, nós temos 4 perfis, né? Que é através do método DISC. Então, tem aqueles 4 perfis e 2 são predominantes na tua vida, em você. E tu vai lá, porque antes de tu entender a Gabi, eu tenho que entender como é que a Tati funciona, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa totalmente influente. Eu falo. O perfil influente. Então, o que acontece, Gabi? Se eu falar muito, eu vou perder a Cansa. venda. Se tu for um perfil, vamos supor, dominante, por exemplo, e eu for te vender, eu vou ter que deixar tu Falar. dominar a venda. Eu vou ter que deixar tu comprar, não eu te vender. Sim. Olha, gente, isso é rico, hein? Essa parte da compreensão das personalidades, dos temperamentos, dos perfis. Quando aprende essa parte, dá um boom dos resultados nas vendas, né, Tati? Dá. É o caminho, né? É o caminho, assim, que tu vai chegar lá e tu vai vender. Porque, assim, ó, às vezes eu fico pensando, não sei como é que os vendedores, às vezes, não se perguntam de loja de eletrodoméstico. Na loja X tem a TV, mesma TV, de 42 polegadas, o mesmo preço que na loja Y. Por que o cliente comprou na loja Y e não comprou na loja X? Por que o cliente não comprou comigo e comprou com o outro vendedor? Eu me fazia essas perguntas. Sim. Aonde foi que eu errei? Aí tu começa a rever o teu processo, tu vê desde a hora que tu abriu a porta da loja, a forma como tu mostrou a TV, se tu escutou o cliente ou não. Sim, a atenção. A atenção. Eu vou fazer um pitch de vendas agora aqui para esse e-book, porque ele é maravilhoso. E olha só, tava pensando aqui, ó, tem muito empresário, tem muito dono, né, de marcas, de lojas, enfim, que reclama às vezes dos vendedores, né? Tá difícil no mercado, achar gente para trabalhar, tá um processo complicado. Mas às vezes falta treinamento, às vezes a gente tem uma pessoa que ela quer vender, ela quer ali tudo mais trabalhar, mas ela não tem conhecimento, não tem uma formação, um curso e tudo mais. Você abre a oportunidade para aquela pessoa, mas ela não consegue gerar resultados, talvez por falta de conhecimento. O que eu vou deixar aqui, ó, o pitch de vendas para você, Tati? Pessoal que trabalha aí, que é empresário, que tem funcionários, um material desse que vocês compram, né, pelo link ali da Tati, e envia para o teu colaborador, para o teu funcionário, isso já vai ajudar bastante. É claro que tem que ter um treinamento, tem que ter um processo ali da equipe e tudo mais, né? Mas um material como esse vai ser um facilitador para o teu vendedor, para que ele possa entender exatamente sobre os perfis e tudo que a Tati já falou até aqui agora. Então fica a sugestão, tá? Se você é empreendedor, empresário, tem funcionários, colaboradores, uma equipe de venda, ponto né? comercial de vendas, compra o e-book da Tati, entrega para essa galera aí para poder gerar mais resultados nas vendas. E ali, junto com o e-book, tem uns vídeos, masterclass. Olha! E onde eu explico passo a passo o e-book. Que bacana. É muito legal. Então, tu compra o e-book e vai os vídeos, e daí tu reúne a galera, final do expediente, né? Um coffee ali, e bota o masterclass, imprime o e-book, que eu sou do negócio impresso, né? Mas cada um, e vai passo a passo. Gabi, é incrível, porque assim, ó, eu sou apaixonada pelo que eu faço, porque, sim, eu desenhei ele do início ao fim, você sabe, né? Que já validou ele. Então, assim, ó, tu começa a ler os perfis e como tu se posicionar, tu começa assim, ó, meu Deus, aquela cliente é assim, essa cliente é assim, ai, essa cliente, sabe, tu vai... Associa. Tu associa e tu vai atender ela bem melhor. Então, assim, ó, vai fazer um bem pra ti e um bem, né, pra tua empresa também, né, que eu sempre digo, né, se a tua empresa tá indo bem, a empresa que tu trabalha,
Você tá o bem. teu salário tá garantido, né? E tu vai atender muito melhor a cliente. E daí, depois disso, vem a estratégia da ampulheta, que eu não vou falar aqui. Isso, tem que ir lá, ver lá no e-book, Não, né, da mas lá não Masterclass. tá, vai ser o próximo. Mas Vem outra. a estratégia da ampulheta é as indicações. Legal. Ai, vai lá na Gabi, a Gabi tem umas coisas maravilhosas. Então, é muita coisa legal. Legal. Então tem novidade para vir aí por enquanto? Tem. Ele já deixou um spoiler, não vamos Tem. contar mais, vamos contar no próximo agora. Quando lançar, você nos avise, por favor. Quero te fazer umas perguntas agora bem de curiosidades, bem aleatórias, pra gente conhecer um pouquinho mais agora da Tati. Se você não trabalhasse com vendas, é difícil te imaginar, né? Mas se você não trabalhasse com vendas ou áreas relacionadas a vendas, o que você seria? Enfermeira. Enfermeira? Por quê? O que tu pensa assim? Seria enfermeira por qual motivo? Porque eu sempre gostei da área da saúde. Já tem uma aptidão? Sempre gostei. Era o que você imaginava quando era mais jovem ou criança, de repente? Uhum. Olha aí que legal. Foi para as vendas, mas seria uma enfermeira, que também serve. Certo. Também serve de qualquer forma, né? Uma pessoa, um CEO, um líder, um mentor, um empresário que você admira, uma marca de liderança que você admira. Eu gosto muito de Ricardo Amorim, um economista. Sim. Acho ele sensacional, assim, o que ele traz, o que ele fala do mercado, Se inspira nele? política. Eu acho ele um cara humilde, um cara de caráter. Eu acho ele sensacional, Ricardo Amorim. Bacana. Pra gente finalizar, eu queria que a Tati Grave falasse quem é a Tati Grave, como que você olhando para sua jornada, para sua história, que, né, teve alguns percalços, como você mesmo falou. Quem é a Tati Grave hoje, depois de tudo que já construiu? Essa pergunta é bem difícil. Por isso que eu deixo ela pro final. Quem é a Tati Grave? Às vezes eu penso assim, tem aquela história de às vezes tu olhar para trás, né? Para aquela menina, né? Eu nunca imaginava chegar onde eu cheguei. Eu não tinha esse sonho, sabe? Eu queria ter uma vida melhor. Não que meu pai e minha mãe não pudessem me dar uma vida boa, mas era uma vida simples, né? E de estar sempre no interior, ajudar na lavoura. Eu nunca esperei chegar a estar nesse momento da minha vida. Eu sou muito grata. Mas eu continuo sendo aquela menina sonhadora, alegre, simples. Eu sou muito simples, humilde, brincalhona. Então, eu acho que é isso que eu sou, sabe? Essa pessoa que quer servir, que quer entregar o melhor que pode, que quer que os outros tenham sucesso e realizem seus sonhos. E, acima de tudo isso, eu sou mãe, que eu acho que essa é a parte mais bonita da minha vida, sabe? Ser mãe. Poder ter eles do meu lado e sabe aquela coisa assim, o porquê tu tá aqui? Sim. Eu estou por causa deles. Que bacana, Tati. Então, depois que tu sabe o porquê, o como fica mais fácil. Que legal. Tati, você é uma mulher inspiradora. Eu quero te agradecer por ter vindo, por ter sentado aqui, disposto do teu tempo também, que é corrido, para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho mais da Tati. Muito obrigada por ter aceitado essa entrevista aqui com a gente. A sua história é linda. Você é inspiradora porque você poderia ter parado aonde você encontrou o seu sucesso. Você poderia ter parado. Encontrei meu sucesso, conquistei muitas coisas com os meus desafios, mas não. Você ensina outras pessoas a como também. E isso talvez até esteja dentro do teu propósito, né? Que é exatamente passar para as pessoas que elas também podem. Que mesmo a menina ali do interior e tudo mais também pode. Você conseguiu, elas conseguem também. Então, o teu propósito é muito bonito. Obrigada por compartilhar de coração aberto a sua história. Obrigada por ter participado. E, pessoal, obrigada por terem assistido essa entrevista completa, maravilhosa, de coração aberto para vocês, com muito carinho. Vocês vão conferir daqui a pouco essa entrevista nos melhores canais. Eu quero deixar também a orientação do nosso cenário de hoje, que foi assinado pela Samantha, nossa arquiteta maravilhosa. O cenário ficou maravilhoso. Todos os móveis que vocês estão vendo neste cenário são da loja Habitat. Muito obrigada e até o próximo Por Trás da Marca Podcast.